Verona, Itália. Todos os anos milhões de apaixonados viajam até esta cidade para visitar um pequeno pátio de cascalho. Eles se espremem para tirar uma foto na famosa sacada de Julieta. Tocam na estátua de bronze buscando sorte no amor e deixam cartas coladas nas paredes com chiclete, esperando que a heroína de Shakespeare resolva seus problemas sentimentais. É um lugar mágico. Mas e se eu te dissesse que tudo isso é uma mentira? A sacada onde Julieta teria jurado amor eterno foi construída com pedaços de um sarcófago medieval e colada na parede nos anos 1930, apenas para atrair turistas. A casa pertencia a uma família chamada Capello, que não tinha parentesco algum com os Capuleto. E Julieta, bem, o túmulo que as pessoas visitam está vazio, mas não desligue ainda. Porque a história real, a verdadeira origem de Romeu e Julieta, é muito mais fascinante, dolorosa e sangrenta do que a peça de teatro que você conhece. Para encontrar a verdade, precisamos esquecer William Shakespeare por um momento e viajar no tempo. Para a Itália do início do século XVI, décadas antes do dramaturgo inglês sequer nascer. Nossa história não começa em um baile de máscaras, mas em um campo de batalha lamacento e frio. O verdadeiro pai de Romeu e Julieta não foi um poeta famoso, mas um capitão do exército chamado Luigi da Porto. Luigi era um homem de ação, um cavaleiro que lutava pela República de Veneza. Mas em 1511, a tragédia atingiu sua vida não pelo amor, mas pela guerra. Durante uma batalha, ele foi gravemente ferido no pescoço. O golpe o deixou paralisado e incapaz de lutar. Confinado a uma cadeira em sua vila, vendo sua juventude e vigor desaparecerem, foi nesse estado de isolamento e depressão que Luigi começou a escrever. Ele se lembrou de um amor proibido que ele mesmo viveu. Luigi havia se apaixonado por sua prima, a bela Lucina Savorgnan. Mas assim como na ficção, as famílias deles estavam em lados opostos de uma disputa política violenta. Não eram apenas bailes e festas, eram clãs rivais. Os Savorgnan, divididos por lealdades políticas que rasgavam a região de Friuli. Quando Luigi ficou paralisado, Lucina, talvez pressionada pela família ou por conveniência, acabou se casando com outro homem. O coração de Luigi foi partido 2 vezes, pela espada que o paralisou e pela mulher que o abandonou. Em 1524, ele publicou uma novela chamada História Recém-Descoberta de 2 Nobres Amantes. Ele dedicou a história a ela. Lucina, foi Luigi quem inventou os nomes Romeu e Julieta. Foi ele quem criou a rivalidade mortal em Verona. Era a maneira dele de dizer: veja o que o nosso amor poderia ter sido, se o ódio das nossas famílias não tivesse vencido. Mas espere, porque a lacuna da história é ainda mais funda. Luigi da Porto usou nomes reais. As famílias Monteschi e Cappelletti realmente existiram? Sim. Mas não como você imagina. O poeta Dante Alighieri, autor de A Divina Comédia, menciona esses 2 nomes no Purgatório, 300 anos antes de Shakespeare. Dante escreve: vem ver os Monteschi e os Cappelletti, tristes uns, desconfiados outros. A verdade histórica é que os Monteschi eram uma poderosa família de Verona, líderes de uma facção política chamada Gibelinos. Já os Cappelletti, bom, a maioria dos historiadores acredita que eles nem eram de Verona. Eram de Cremona e lideravam a facção rival, os Guelfos. A briga deles não era uma rixa de vizinhos que se odiavam. Era uma guerra civil que envolveu toda a Itália, uma luta sangrenta pelo poder entre o Papa e o Imperador. Romeu e Julieta, na vida real, seriam peões em um jogo de xadrez político que dizimou cidades inteiras. Não havia espaço para romance na sacada quando as ruas estavam queimando. Então, como essa história política virou o romance mais famoso do mundo? A história de Luigi da Porto viajou. Foi copiada por outro italiano, Bandello, traduzida para o francês, depois para o inglês, até cair nas mãos de um jovem dramaturgo em Londres que precisava de um sucesso. Shakespeare pegou a dor real de Luigi, a política sangrenta de Dante, e transformou tudo em poesia eterna. Hoje, quando você vai a Verona, você vê a ficção A Casa de Julieta
é um teatro a céu aberto, mas a verdadeira tragédia está escondida nas entrelinhas. A tragédia de um soldado paralisado escrevendo sobre o amor que perdeu, e de duas facções políticas, guelfos e gibelinos, que preferiram destruir a Itália a viver em paz. Talvez a gente precise acreditar na sacada falsa e na estátua de bronze. Porque a realidade, a guerra, a paralisia e o casamento por conveniência é dura demais. Nós preferimos o final onde eles morrem por amor do que a realidade onde eles vivem separados, infelizes e cheios de ódio político. E você? Prefere a doce mentira de Verona ou a fria realidade da história? Me conta aqui nos comentários se você já tocou na estátua da Julieta. Essa foi mais uma investigação à lacuna da história. Até a próxima.